Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal Tudo é Atração e hoje vamos abrir o arquivo confidencial que a família de Napoleon Hill tentou esconder do mundo por 7 décadas. Neste livro chocante, Hill descreve uma entrevista com a força negativa que controla a humanidade. Você vai descobrir que o seu fracasso não é azar, é um sistema de controle chamado alienação. Hoje, você vai aprender a ser mais esperto que esse sistema, quebrar a hipnose coletiva e recuperar a chave da sua liberdade. Napoleon Hill não descreve o diabo como um monstro de chifres e rabo. Ele o descreve como uma força de energia negativa que ocupa a parte não utilizada do cérebro humano. Nesta entrevista metafórica, ou real, decida você, o diabo revela que controla 98% das pessoas. Apenas 2% escapam. Como ele faz isso? Ele não precisa possuir ninguém. Ele não precisa assustar ninguém. Ele usa uma arma muito mais sutil e devastadora, o hábito. Ele planta sementes de medo, dúvida e procrastinação na mente das crianças e deixa que elas cresçam. O diabo diz: eu não preciso criar o fracasso para o homem, eu apenas ajudo o homem a criar o fracasso para si mesmo, encorajando-o a não usar a própria mente. O primeiro passo para se libertar é reconhecer que se você não está no controle total dos seus pensamentos, algo ou alguém está. O diabo revela a sua arma secreta. Ele diz: eu faço as pessoas entrarem em deriva, drifting. Eu faço com que elas flutuem pela vida sem nenhum propósito definido. O que é um alienado? É alguém que não pensa por si mesmo. É a pessoa que aceita o que a vida lhe dá sem questionar. O alienado vai para a escola, aceita o primeiro emprego que aparece, casa-se com a primeira pessoa que demonstra interesse e passa o resto da vida reclamando da sorte. Ele não tem um plano. Ele é uma folha seca ao vento. O diabo confessa: alguém que pensa por si mesmo, eu não posso controlar. Mas a mente vazia, a mente passiva, essa é a minha casa. Você está alienado? Faça o teste. Você tem um objetivo principal definido por escrito? Você sabe exatamente onde quer estar em 5 anos? Ou você diz: deixa a vida me levar? Se você acorda e não sabe qual é a sua missão, você é um alienado. Você é um alvo fácil. O diabo entra na sua mente através da preguiça mental. É muito mais fácil deixar a TV, o pastor, o político ou os pais pensarem por você. Mas o preço desse conforto é a sua alma, o seu poder criativo. A alienação é a raiz de toda a pobreza e de todo o fracasso. Quem não pilota o barco acaba nas pedras. Você pode perguntar: se eu estou alienado, por que não posso simplesmente acordar e mudar amanhã? O diabo sorri e responde: porque eu uso o ritmo hipnótico. Esta é a lei natural mais perigosa que existe. É a mesma lei que mantém as estrelas em suas órbitas e os átomos girando. A natureza usa o ritmo hipnótico para tornar permanente qualquer hábito, pensamento ou comportamento que você repita frequentemente. Imagine um redemoinho no rio. Se você entrar na borda, ainda consegue nadar para fora. Mas, se você se deixar levar, a alienação, até o centro, a força do giro, ritmo hipnótico, te prende e te puxa para o fundo. Você não tem mais força para sair. Se você passa anos pensando em pobreza, o ritmo hipnótico pega esse pensamento e o solidifica. A pobreza deixa de ser uma circunstância e passa a ser o seu destino físico. Você se torna permanentemente pobre. O diabo diz: eu prendo o alienado fazendo com que ele repita a sua inação até que o ritmo hipnótico assuma o controle. Depois disso, ele é meu para sempre. É por isso que 98% das pessoas morrem como nasceram. Elas foram hipnotizadas pela rotina. Elas acordam, trabalham, comem e dormem no piloto automático. A Matrix não é ficção científica, é o ritmo hipnótico. Mas há uma boa notícia.
Essa lei é neutra. Se você quebrar a alienação e criar hábitos de sucesso, o ritmo hipnótico vai pegar esses novos hábitos e torná-los permanentes também. Você pode ser hipnotizado pelo sucesso, mas para isso você precisa escapar do redemoinho atual. Como o diabo consegue alienar as pessoas? Ele entra por portas que você deixa abertas. Ele revela na entrevista: eu tenho 6 ferramentas principais. Eu as chamo de os 6 fantasmas do medo. São eles: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Desses, os 2 mais eficazes para destruir a ambição humana são o medo da pobreza e o medo da crítica. Quando você tem medo de não ter dinheiro, você paralisa. Você aceita qualquer emprego, aceita humilhações, para de arriscar. O diabo adora isso. Ele diz: o medo da pobreza enche a mente de preocupação. E onde há preocupação, não há espaço para a fé ou para o pensamento independente. Quando você tem medo da crítica, você mata a sua personalidade. Você se veste como os outros, fala como os outros e pensa como os outros só para não ser julgado. Você se torna um clone, e clones são alienados. Mas a semente de todos os medos é a ignorância. O diabo confessa que a ignorância é o seu melhor aliado. Quando você não sabe quem você é e não sabe que tem o poder de controlar sua mente, você acredita no azar. Você acredita em superstições. A natureza odeia o vácuo. Se você não encher a sua mente com pensamentos de coragem, fé e propósito, a lei natural vai enchê-la automaticamente com medo e dúvida. Não existe mente vazia. Ou ela é a casa de Deus, pensamento positivo, criativo. Ou é a casa do diabo, pensamento negativo, destrutivo. A partir de agora, feche as portas. Quando o medo da pobreza bater, não o convide para jantar. Reconheça-o como uma tentativa de alienação e expulse-o com uma ação imediata. O entrevistador encurrala o diabo e pergunta: existe alguma maneira de escapar do ritmo hipnótico depois que ele começou? O diabo hesita, mas é obrigado a responder: sim, existe uma arma que quebra o meu controle instantaneamente. Essa arma é a definição de propósito. Entenda a física espiritual. O alienado não sabe o que quer. O não alienado sabe exatamente o que quer e está determinado a conseguir, custe o que custar. No momento em que você decide, com fogo nos olhos, qual é o seu objetivo principal, você corta os fios da marionete. O diabo confessa: eu não posso tocar uma pessoa que sabe o que quer. Eu não tenho acesso à mente dela. A definição de propósito fecha a porta para mim e abre a porta para a inteligência infinita. Hill solta uma frase brutal: qualquer plano é melhor do que nenhum plano. Mesmo que o seu plano seja imperfeito, o simples ato de ter um plano e segui-lo coloca você no comando. O alienado espera o momento certo. O não alienado cria o momento. A natureza, o ritmo hipnótico, não é má. Ela é apenas uma máquina que amplifica o que você dá a ela. Se você vive na dúvida, ela solidifica a dúvida. Mas se você vive com propósito definido, o ritmo hipnótico muda de lado. Ele começa a solidificar o seu sucesso. Ele torna o seu hábito de vencer automático. Você usa a arma do diabo contra ele. Faça a escolha agora. Você vai ser um barco à deriva, girando em círculos no oceano, ou vai pegar o leme e apontar para um destino? Não importa se a tempestade é forte. Um barco com leme e capitão sempre chega a algum lugar. Um barco sem leme sempre termina nas pedras. Defina o seu propósito hoje. Escreva-o. Não durma sem saber por que você vai acordar amanhã. Isso é o que separa os 2% livres dos 98% escravos. O diabo revela que não precisa fazer muito esforço para capturar a maioria das pessoas, porque elas mesmas abrem a porta através da falta de autodisciplina.
Ele diz: se o homem não conquista a si mesmo, ele será conquistado por si mesmo. Os dois principais canais de entrada para a alienação são o estômago e o sexo. A maioria das pessoas come até ficar em coma alimentar. Elas intoxicam o corpo com excessos. O diabo explica que, quando o corpo está intoxicado e pesado, a mente fica lenta. E uma mente lenta não consegue ter propósito definido. Ela entra em deriva. A gula é uma forma de hipnose. Sobre o sexo, Hill toca num ponto delicado. É a energia criativa mais poderosa. Se você a desperdiça sem controle, buscando apenas prazer momentâneo, você joga fora o combustível que poderia usar para construir seu império. O diabo adora a libertinagem porque ela drena a ambição. Mas há um terceiro vício que destrói carreiras: o hábito de falar demais. O diabo diz: eu amo as pessoas que falam sobre seus planos, mas nunca os executam. Quem fala muito faz pouco. A pessoa sábia ouve mais do que fala. Quando você espalha seus planos aos quatro ventos, você dissipa a energia. Além disso, você dá munição para os invejosos e críticos, que usarão o medo da crítica para te parar. A autodisciplina é o muro que protege a sua mente. Você deve ser o mestre do seu corpo, não o escravo dele. Se você não consegue dizer não para um prato de comida ou para um impulso momentâneo, como espera dizer não para a pobreza? A liberdade começa no prato e termina na língua. Feche a boca para o excesso de comida e para a fofoca, e abra a mente para a inspiração. Neste ponto da entrevista, Napoleon Hill faz a pergunta de $1 milhão. Se uma pessoa já está presa no ritmo hipnótico do fracasso, girando em círculos, como ela sai? O diabo responde com relutância: existe apenas uma força que pode quebrar o meu ritmo. Ela se chama adversidade ou fracasso. Isso muda tudo. A maioria de nós foge da dor, da falência e da perda. Mas o diabo revela que o fracasso é, na verdade, um mecanismo de segurança da natureza. Quando você está hipnotizado pela mediocridade, você está dormindo ao volante. A natureza precisa te acordar. Como ela faz isso? Ela joga um problema gigante no seu colo. A doença, a demissão, o divórcio. Não são castigos, são choques de despertar. O diabo explica: o fracasso é a única coisa que quebra o ritmo. Ele obriga o humano a pensar. E quando ele pensa, ele para de derivar. É por isso que quase todos os milionários entrevistados por Hill faliram ou quebraram a cara antes de enriquecer. A falência quebrou a hipnose antiga e permitiu que eles construíssem um novo ritmo. Mas cuidado, o diabo conta que ele captura a maioria das pessoas depois do fracasso. A pessoa fracassa, sente pena de si mesma e diz: eu desisto. Aí o diabo vence. O segredo do não alienado é procurar a semente do benefício equivalente. Hill imortalizou a frase: todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Note que ele diz semente. O benefício não vem pronto, você tem que plantá-lo. Se você perdeu tudo, a semente pode ser a liberdade de começar algo novo sem vícios. Se você adoeceu, a semente pode ser a disciplina de cuidar do corpo que você nunca teve. Pare de chorar pelo leite derramado. O leite derramou para que você fosse obrigado a sair da cozinha e procurar uma vaca. O fracasso é o empurrão que você não teve coragem de dar a si mesmo. Aceite o choque, acorde e mude a rota. O diabo revela outra ferramenta poderosa de controle: o ambiente. Ele diz: eu faço com que as pessoas absorvam os hábitos de pensamento daqueles com quem se associam diariamente. Isso é o que Napoleon Hill chama de lei da atração harmoniosa. Não é apenas semelhante atrai semelhante, é ambiente molda destino.
Se você está tentando quebrar o ritmo hipnótico do fracasso, mas continua andando com alienados, bebendo com pessoas sem propósito e ouvindo conversas de escassez, você vai perder. O ritmo coletivo deles é mais forte que a sua vontade individual. O diabo confessa: para destruir um homem, eu não preciso atacá-lo diretamente. Basta colocá-lo num ambiente de perdedores e deixar que a natureza faça o resto. A natureza força a harmonização. Se você é uma brasa quente e é jogado num balde de gelo, você não derrete o gelo te apaga. Para escapar da matrix da alienação, você precisa ser cirúrgico com suas amizades. Isso dói. Muitas vezes, significa se afastar de familiares que só reclamam ou de amigos de infância que pararam no tempo. Mas entenda, você não está abandonando as pessoas, você está abandonando a vibração delas. Se você mudar o seu pensamento dominante para sucesso e propósito, a lei da atração harmoniosa vai começar a repelir as pessoas antigas. Elas vão se sentir desconfortáveis perto de você. Elas vão dizer que você ficou chato ou arrogante. Deixe que vão. Esse vácuo é necessário para que novas pessoas que vibram na frequência da não alienação, entrem na sua vida. Rio, é claro, ninguém vence sozinho. Você precisa de um ambiente que empurre você para cima, não um que te segure pelos tornozelos. O seu ambiente é a estufa onde a sua mente cresce ou morre. Se o solo está envenenado, a semente mais forte morre. Troque o solo. O diabo revela que tem um parceiro silencioso em seu plano de dominação. Esse parceiro é o tempo. Ele diz: o tempo é a lei que fixa os hábitos. Eu uso o tempo para transformar pensamentos em destino. Entenda a mecânica. O ritmo hipnótico que vimos antes é o processo de girar. O tempo é o processo de endurecer. Imagine que a sua mente é cimento fresco. Enquanto você é jovem ou quando acaba de começar um hábito, o cimento está mole. Você pode moldá-lo, você pode sair da alienação, mas à medida que o tempo passa, se você continuar pensando e agindo da mesma maneira alienada, o cimento endurece. O tempo solidifica a sua pobreza. O tempo solidifica a sua doença. O diabo diz: depois que o tempo fixa o hábito, nem eu preciso mais vigiar a pessoa. Ela é prisioneira da própria biologia. Isso assusta, mas também liberta, porque o tempo também trabalha a favor do não alienado. Se você planta hábitos de sucesso e os mantém com o tempo, eles também se solidificam. Chega um ponto em que ter sucesso se torna automático. Você não precisa mais fazer esforço para ser rico. Você é rico por natureza. O tempo transformou o esforço em estrutura. Rio pergunta: mas e a sabedoria? O tempo não traz sabedoria? O diabo ri e diz: o tempo por si só não ensina nada. O tempo apenas amadurece o que você planta. Se você planta ignorância, o tempo te dá estupidez envelhecida. Mas se você planta experiência e reflexão, o tempo te dá sabedoria. A sabedoria não é inteligência. Sabedoria é a capacidade de ver a causa e o efeito antes que eles aconteçam. O alienado vive o momento. O sábio vive o tempo todo, prevendo o futuro com base nas leis naturais. Não espere que a idade traga dinheiro ou paz. A idade só vai trazer mais do que você já é hoje. Se você quer um futuro diferente, tem que mexer no cimento enquanto ele ainda está fresco. E o único momento em que o cimento está fresco é agora. Estamos chegando ao fim da entrevista. E Rio pergunta ao diabo se existe mais alguma fraqueza humana que ele explora. O diabo responde: a falta de cautela. Ele explica: eu pego as pessoas na pressa, eu faço com que elas ajam antes de pensar. O impulso é o meu parque de diversões. Muitas pessoas confundem cautela com medo. Isso é um erro fatal. O medo paralisa. O medo diz: não vá. A cautela prepara. A cautela diz: vá, mas olhe onde pisa.
O alienado age por emoção momentânea. Ele assina contratos sem ler, casa-se por paixão cega, investe por ganância rápida e cai na armadilha. O não alienado usa a cautela para planejar a sua jogada. Ele sabe que o entusiasmo sem plano é apenas um fósforo queimando, brilha forte e apaga rápido. O diabo confessa que teme o pensador cauteloso. Se você quer ser mais esperto que o diabo, você precisa parar de reagir ao mundo e começar a responder com estratégia. Antes de dar o próximo passo na sua vida financeira ou amorosa, pare, respire, pergunte: isso me leva em direção ao meu propósito definido ou me afasta dele? Se você não fizer essa pergunta, o ritmo hipnótico vai responder por você, e a resposta será sempre a que te mantém escravo. Napoleon Hill, então, resume o código para escapar da Matrix em 7 princípios. Guarde isso como a sua constituição pessoal. 1. Definição de propósito. Saber o que quer. 2. Domínio sobre o eu. Autodisciplina sobre comida, sexo e vaidade. 3. Aprender com a adversidade. Achar a semente do benefício em cada fracasso. 4. Controle da influência ambiental. Escolher quem anda com você, associação. 5. Tempo. Usar o tempo para solidificar hábitos positivos, não negativos. 6. Harmonia. Agir com equilíbrio mental e espiritual. 7. Cautela. Pensar antes de agir. Essas são as chaves da sua cela. O diabo diz: quem segue essas leis, eu não posso tocar. Eles estão protegidos por uma armadura impenetrável. Eles vivem no meu mundo, mas não pertencem a mim. Você agora tem um mapa de fuga. A única coisa que falta é a coragem de atravessar o portão e nunca mais olhar para trás. Chegamos ao fim da entrevista e a máscara do diabo cai. Napoleon Hill descobre a verdade final. O diabo não é um monstro externo que te ataca. Ele é a parte negativa da sua própria mente. Ele é o medo, a dúvida e a preguiça que você permitiu que crescessem. Ele só tem o poder que você dá a ele. Mas da mesma forma, existe dentro de você o outro eu. O outro eu é a centelha divina, a inteligência infinita que não conhece o medo, que não aceita o fracasso e que não pode ser hipnotizada. A batalha entre o diabo e o outro eu não acontece no inferno. Acontece no espaço entre as suas orelhas, a cada segundo do dia. Quando você cede à preguiça, o diabo ganha território. Quando você age com propósito, o outro eu assume o comando. A liberdade total acontece quando você percebe que a chave da cela sempre esteve no seu bolso. A porta nunca esteve trancada. Você ficou lá dentro apenas porque acreditou na ilusão do medo. A partir de hoje, declare a sua independência do ritmo hipnótico negativo. Pare de ser um zumbi. Acorde, olhe para a sua vida e pergunte: onde estou derivando? Onde estou deixando os outros decidirem por mim? Identifique as áreas de alienação e assuma o controle com violência positiva. Queime os barcos da mediocridade. Corte as amarras com o passado. Você agora conhece as armas do inimigo, o medo, a alienação e a falta de autodisciplina. E você tem as armas da luz, o propósito definido, o domínio de si mesmo e a sabedoria do tempo. Não há mais desculpas, a ignorância acabou. O mundo não é dos espertos nem dos fortes. O mundo é dos acordados. Levante-se, ocupe o seu lugar de direito. Faça o diabo trabalhar para você, usando a adversidade como combustível, em vez de você trabalhar para ele. Você é o capitão da sua alma. Você é o senhor do seu destino. A entrevista acabou. A vida real começa agora. Vá e vença. Está feito. Assim é. E se esse conhecimento ressoou na sua alma e você deseja continuar desvendando os mistérios da mente e do universo, sua jornada não acaba aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para garantir seu lugar nas próximas aulas.
Deixe seu like como um sinal de que você recebeu e compreendeu essa sabedoria. Nos vemos na próxima iniciação.